Aconteceu em Recife um caso de que a patroa estava tomando conta do filho de sua funcionária, que tinha saído para andar com o cachorro da patroa, quando ela disse que o menino queria muito a sua mãe, e não se sabe o motivo. O garoto foi para um elevador com essa patroa. Essa patroa deixou o menino andar no elevador sozinho. O menino saiu do elevador num determinado andar e ele caiu no poço de ventilação do prédio. O menino tinha 5 anos de idade. E isso causou uma enorme comoção nas redes sociais. Bom, muita gente tem me perguntado, com relação a esse caso concreto, se eu poderia imaginar que aqui a gente estaria diante de uma situação de dolo eventual, de culpa consciente, ou se haveria um outro crime. Tudo isso porque o delegado de polícia entendeu que estaríamos diante de um homicídio culposo e arbitrou uma fiança no valor de R$ 20.000. Eu vim aqui, então, fazer alguns esclarecimentos para você. E eu acho que nada melhor do que você primeiro conseguir compreender, dentro do estudo do crime, na análise dos elementos do crime, o que a gente poderia, então, analisar aqui. O que antes eu gostaria de lembrar? Todo o conhecimento que eu tenho com relação às informações que foram passadas é o mesmo conhecimento que você tem. É o conhecimento que a mídia divulgou. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que o que a imprensa divulga, e você sabe por ela, no direito penal você não sabe. Tá? Então, a gente vai trabalhar com suposições e, academicamente, eu quero explicar a você o que cada situação pode vir a trazer como consequência jurídica, dependendo da capitulação delitiva que esse crime possa ter. Então, vamos lá. Vamos dar uma analisada, antes de mais nada, quando a gente vai estudar um crime, então, no âmbito da nossa atual legislação. Bom, quando a gente estuda no direito penal a questão que vai envolver crimes, em primeiro lugar, preciso te lembrar que a gente adota, a título de crime, esse quadro aqui. Ou seja, o crime é um fato típico, ilícito e culpado. Quando a gente estuda o crime, eu só posso concluir, pela sua presença, se eu preencho todos esses elementos que estão descritos nesse quadrinho aí. Bom, preenchidos esses elementos, eu quero, antes de mais nada, quando nós trabalhamos com a questão que envolve capitulação, que você preste atenção no primeiro elemento. Que primeiro elemento seria esse? Seria a conduta. Por que eu quero que você preste atenção no elemento da conduta? Eu quero que você preste atenção nesse elemento porque repara que a conduta ela pode ser dolosa ou culposa, ela pode ser comissiva ou omissiva. Quando nós estudamos conduta, quando nós analisamos o estudo da conduta, significa dizer que, em primeiro lugar, conduta é assim, uma ação humana voluntária, é um comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. Esse conceito de comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade, no âmbito do direito penal, é um conceito vital para você. Então, conduta é um comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. A conduta pode ser caracterizada como uma conduta dolosa ou culposa, ela pode ser caracterizada como comissiva ou omissiva. Lembrete, a conduta comissiva pode ser dolosa e também pode ser culposa. Então, primeiro esclarecimento importante, a gente já vai ver esses elementos de dolo e culpa bem rapidinho para você conseguir compreender. E a conduta omissiva
também pode ser dolosa e também pode ser culposa. Nesse estudo, então, a gente vai passar a verificar na análise da conduta que quando eu estou diante de uma conduta comissiva, o legislador descreve um fazer. Ele vai descrever um comportamento positivo, um fazer. A conduta comissiva engloba praticamente 90% dos crimes do nosso Código Penal. Quando eu falo da conduta omissiva, a conduta omissiva ela vai ter uma divisão. Por quê? A conduta omissiva se caracteriza por um não fazer. Só que ela vai ter uma subdivisão, uma vez que quando eu estou diante de um crime omissivo próprio, o legislador já vai descrever para você um não fazer. Quando eu estou diante, no entanto, de um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, eu tenho uma figura diferente, que é a figura do agente garantidor. Quando eu falo da figura do agente garantidor, o agente garantidor é aquela pessoa que vai ter uma característica um pouco diferente das outras pessoas. Como assim, Cláudia? Por que ele vai ter uma característica diferente das outras pessoas? Porque dele vai ser exigido um outro tipo de comportamento. Vai se exigir desse agente garantidor um maior cuidado. Ele vai ter uma característica especial que vai trazer a necessidade da imposição de um cuidado maior quando ele não atua. Então, o agente garantidor, quem é? O artigo 13 do Código Penal descreve o garantidor como sendo aquele que podia e devia agir para evitar a ocorrência do resultado. Então, o artigo 13, parágrafo 2º, diz que vai ser garantidor esse que podia e devia agir para evitar a ocorrência do resultado. E quem tem esse dever de agir? E o legislador te apresenta 3 espécies de pessoas que têm esse dever de agir. Aqueles que, por lei, têm obrigação de proteção, cuidado e vigilância. Então, a gente pensa policiais, bombeiros, aqueles que exercem o poder familiar. Então, essas pessoas, elas têm um dever de agir por lei, para evitar a ocorrência do resultado. A linha B do artigo 13, parágrafo 2º, diz aquela pessoa que, de outra forma, trouxe uma assunção de evitar a ocorrência do resultado. Então, eu penso que é aquele que vai celebrar um contrato. Então, você contrata uma babá para sua casa e essa babá, no momento em que ela assina um contrato de trabalho ou no momento em que você a coloca naquela posição de garante, ela assume um comportamento que visa evitar a ocorrência do resultado. E a linha C traz aquela pessoa que tem um comportamento anterior que vai criar um risco da ocorrência do resultado. Quem é esse? É aquele indivíduo que no primeiro momento não é garantidor. Porém, ele tem um comportamento que ele cria uma situação de risco. Então, ele, naquela circunstância, ele se coloca como garantidor. Então, vamos pensar numa faxineira que deixa numa casa que ela trabalha e tem crianças, um produto de limpeza ao alcance dessas crianças. Repara, a faxineira ela não é garantidora via de regra. Porém, no momento em que ela deixou ali aqueles produtos, ela sim se coloca numa posição de garantidora. O que significa dizer que se aquela criança bebeu o produto, a faxineira vai ser responsabilizada. E como é que a gente vai fazer a caracterização desses crimes? No crime omissivo próprio, como eu falei, o legislador descreveu o não fazer. Então, quando eu estou diante de um crime omissivo próprio, eu já tenho um deixar de fazer. A gente vai caracterizar o clássico crime de omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal. Esse é para todo mundo, porque esse traz implícito um dever de solidariedade que nós temos. Então, quando eu falo de omissão de socorro, a gente tem aquele indivíduo que, por exemplo, está andando na rua, vê um acidente. O que ele tem que fazer? Ora, ele tem que ser solidário.
esse indivíduo, ou ele tem que prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal, ou esse indivíduo, ele tem que pedir ajuda à autoridade competente. Então, repara que no crime omissivo próprio, o legislador já descreveu para a gente exatamente uma figura omissiva. Quando eu estou diante do crime omissivo impróprio, eu não posso atribuir para essas pessoas enumeradas no 13, parágrafo 2º, o mesmo crime do que uma pessoa qualquer. Porque essas pessoas, elas têm um dever de cuidado. Elas têm que agir para evitar a ocorrência do resultado. Bom, nesse caso, quando eu estou diante desse crime, esse indivíduo vai responder pelo resultado obtido. Então, o caso da faxineira, se a criança bebeu o produto e morreu, a faxineira responde por homicídio culposo. Por quê? Porque ela criou o risco da ocorrência daquele resultado. Claro que ela não queria naquele caso, porém, ela teve um comportamento que a colocou numa posição de garantidora e, por conta disso, ela responde. Então, quando eu estou diante de uma conduta omissiva imprópria, o garantidor responde pelo resultado. Bom, o que eu quero te lembrar? Esse resultado pode ser doloso e esse resultado pode ser culposo. Então, quando eu estou diante de um agente garantidor, eu preciso me lembrar que ele vai responder por aquele resultado. Mas eu vou analisar agora a conduta dele. Se essa conduta, além de omissiva, ela vai ser dolosa ou se ela vai ser culposa. Então, olha um exemplo clássico de garantidor que a gente vai ter nesse vídeo. Repara, eu não sei quem é esse cara, mas ele, naquele momento, ele estava tomando conta daquela criança. Veja, não houve responsabilidade por crime porque não houve produção de resultado. Mas o que eu quis ilustrar aqui para você é que você vai estar diante de uma figura de um agente garantidor. Bom, a conduta dolosa, então, ela vai ter uma subdivisão. Porque o crime doloso está previsto no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. E quando a gente faz essa subdivisão, para você conseguir compreender esse caso concreto, a gente vai subdividir o dolo direto, que é quando o agente quis o resultado. Repara, eu tenho dois elementos quando eu estudo o dolo direto: a consciência e a vontade. De quê? De praticar a conduta que está descrita no tipo penal. Então, quando eu estou trabalhando com o dolo direto, o indivíduo vai ter consciência e vontade de praticar a conduta descrita no tipo penal. Repara, quando a gente fala do elemento consciência, ele representa mentalmente aquilo, ele vê aquele resultado, ele deseja o resultado e ele atua para a produção daquele comportamento descrito pelo legislador no tipo penal. Então, quando nós trabalhamos com essa situação, você vai lembrar que nesse caso é o dolo direto. Já o dolo indireto, o legislador prevê na modalidade dolo eventual, no artigo 18.1, segunda parte. E ao tratar do dolo eventual, ele fala que é aquele, e aqui é que entra a infelicidade, onde o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Aqui é que fica infeliz. Porque o Código Penal, para o dolo eventual, ele traz a teoria do consentimento. O que é isso? Ele prevê que aquele resultado acontece, ou seja, ele prevê a possibilidade de ocorrência do resultado
e ele prossegue. Por quê? Porque ele consente, ele aceita, conceita foi ótimo, né? Ele aceita a produção daquele resultado. Só que daqui, o que eu quero te lembrar? Não importa se eu estou diante de um dolo direto ou de um dolo eventual. Dolo é sempre dolo. Então, presta atenção nisso. Dolo é sempre dolo, seja ele direto, seja ele eventual. No âmbito do dolo direto, eu adoto a chamada teoria da vontade. Ele representa, ele prevê aquele resultado que vai acontecer e ele atua finalisticamente para a produção daquilo. Quando eu estou diante do dolo eventual, ele prevê aquele resultado e ele prossegue. Por quê? Ele aceita. Ele não se importa se aquele resultado vier a ocorrer. Bom, na análise do crime culposo, então, a gente vai ter a chamada culpa consciente e a gente vai ter a chamada culpa inconsciente. Então, a gente vai estudar especificamente no âmbito da culpa consciente, em que o agente prevê também a possibilidade do resultado, o resultado é previsível. Porém, nesse caso, ele sinceramente acredita que o resultado não vai acontecer. Então, na culpa consciente, ele prevê o resultado. O resultado é previsível. Mas ele prossegue Por que ele vai prosseguir? Ele vai prosseguir porque, sinceramente, acredita que não vai acontecer. Então, quando a gente faz a análise do dolo eventual e da culpa consciente, ambos são elementos subjetivos de um tipo penal. Ou seja, está na cabeça do agente. E quando a gente fala da culpa inconsciente, na análise da culpa inconsciente, o agente não é capaz de prever aquilo que é previsível para qualquer pessoa. E por que ele prossegue? Porque ele não foi capaz de prever, ele não teve a previsibilidade. Qualquer um poderia prever, mas ele, naquele momento, não conseguiu prever. Essas são as modalidades de culpa. Bom, quando a gente fala da hipótese do homicídio culposo no âmbito do crime cometido contra o menino Miguel, a gente tem que lembrar que ali naquela situação, se você entender por homicídio culposo, essa pessoa, será que quando o menino entrou no elevador, qual era a finalidade dela ao colocar o menino para andar de elevador? Será que ela foi capaz de prever aquele resultado? Será que ela era capaz de consentir com aquele resultado? Porque se ela era capaz de prever e consentir, eu vou pro dolo. Se ela era capaz de prever e sinceramente acreditava que não poderia acontecer, eu tô na culpa. Mas qual será a finalidade dela? Será que naquele momento a gente não colocou essa pessoa nesse crime aqui? Olha o abandono de incapaz. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Se resulta a morte, 4 a 12 anos. Então, veja que eu tenho 3 possibilidades nesse caso concreto que nós analisamos. A primeira possibilidade que a gente tem é analisar a presença de um crime por omissão imprópria quanto ao crime culposo. No segundo caso, a omissão imprópria quanto à prática a título de dolo eventual, ou ainda com relação ao abandono de incapaz. E quanto ao abandono de incapaz, o que eu quero que você enxergue aqui
é que quando a gente faz a análise desse tipo penal, veja, eu trago nessa circunstância o que é abandonar. O crime de abandono de incapaz é caracterizado como um crime de perigo. Ou seja, o agente expõe a vítima a perigo. Então, quando eu menciono que a gente está diante de um crime de perigo, a intenção do indivíduo não pode ser alcançar resultado morte ou lesão. Ele tem a finalidade de expor aquela pessoa a uma situação de perigo. A gente sabe que não pode haver crianças andando sozinhas no elevador se elas têm idade inferior a 10 anos de idade. Então, a gente já começa por aí a analisar que abandono de incapaz pode ser algo aplicável ao caso concreto. E o que eu tenho que observar? O ato de abandonar. E quando a gente fala abandonar, não necessariamente é uma conduta omissiva. Mas eu posso levar essa criança, ou levar essa pessoa, ou levar esse incapaz a um local ermo. Então, o ato de abandonar é o ato de deixar a vítima entregue à própria sorte. Seja porque eu larguei lá, seja porque eu levei a algum lugar. Mas vai ser uma separação física entre o responsável e o incapaz. E aí a gente traz aqui o incapaz como sendo uma vítima incapaz de se defender dos riscos do abandono. O que eu quero trazer para você? Primeiro, concluindo a questão, é claro que uma análise prematura do caso e o delegado que tem elementos muito mais concretos em mãos foi capaz de caracterizar como sendo uma situação na qual a gente teria um abandono ou um crime culposo. Eu não posso analisar de forma categórica que eu estou diante de um abandono, mas pelo que a imprensa está circulando, tudo indica que a gente esteja diante de um abandono. No mais, temos consequências processuais distintas. Por quê? Porque o crime culposo, ele traz uma série de benefícios que o crime doloso e o abandono de incapaz não trazem, como, por exemplo, a possibilidade do delegado de polícia arbitrar a fiança. No crime culposo, o delegado de polícia pode arbitrar a fiança. No crime culposo, é possível haver um acordo de não persecução penal. No crime culposo, é possível que, se o acordo de não persecução não vier a ser celebrado, é possível haver suspensão condicional do processo se o processo se iniciar e o MP tiver oferecido a denúncia. E, além de tudo, em caso de condenação, se nenhuma dessas medidas funcionarem, no caso de condenação, a pena privativa de liberdade no crime culposo é substituída pela restritiva de direitos, o que não acontece num crime de homicídio doloso e o que não acontece na hipótese de um abandono de incapaz com resultado morte. Bom, esse era o recado que eu tinha para você hoje.